Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente Priscila Pomeroy e eu estou na nova série de estudos intitulada Resgate Sua Vida e Escreva uma Nova História. Lembre-se de curtir a minha página, de se inscrever no meu canal e de compartilhar. Você estará ajudando muitas pessoas. O tema de hoje é Seja bondoso consigo mesmo. Alimentação saudável e um sono restaurador. Bem, eu quero compartilhar com você os livros que eu usei neste tema de hoje. Este foi o primeiro livro, Get Your Life Back. Foi escrito por John Eldredge, muito bom livro, excelente. Everyday Practice for a World Gone Mad. Get Your Life Back. Um outro livro que eu usei foi este, também excelente. Don't give the enemy a seat at your table. A base dele é no Salmo 23. Don't give the enemy a seat at your table. Foi escrito por Louis Giglio. Excelente, excelente esse book. Here, Louis Giglio. Bem, e outro livro que eu usei foi esse, do Dr. Augusto Cury, né? Qualidade de vida, gestão do estresse e da ansiedade. Excelente. Então, vamos lá. Seja bondoso consigo mesmo, alimentação saudável e um sono reparador. O nosso corpo fala, não é verdade? Muitas vezes fala do cansaço que sente por não cuidarmos dele, do adoecimento por ingerirmos alimentos tóxicos, da tristeza por não o considerarmos importante em nossas escolhas e pensamentos. Como você tem cuidado do seu corpo? Como tem alimentado o seu corpo? Somos muito mais influenciados pelos alimentos que escolhemos, a forma como nos alimentamos, as memórias associadas ao alimento do que imaginamos. Compreender o quanto o alimento físico e o alimento psíquico são integrados em nossa memória e no ato de se alimentar nos ajudará a fazer melhores escolhas. A emoção influencia a escolha do alimento e o significado que damos a ele. Eu li certa vez o seguinte: ninguém traz lixo para dentro do carro ou para dentro da casa, mas trazemos lixo para dentro do nosso corpo. Terrível, não? Como fazemos isso? Comendo ou bebendo que não é saudável para o nosso corpo? Claro. Outra forma de poluir o nosso corpo é através do que pensamos, chamamos de pensamentos tóxicos. O pior pensamento tóxico é aquele que pensamos ou dizemos coisas sobre nós mesmos que se ouvíssemos de alguém, nós ficaríamos muito bravos. Por causa da vida corrida, perdemos a maravilhosa etapa de cozinhar. Não participamos mais do processo de transformação dos alimentos, não é verdade? Tornamos reféns do fast food, influenciados por situações adversas, optamos pelo mais rápido e muitas vezes pelo mais atrativo. Deixamos de fazer escolhas livres e passamos a ser consumidos pelo sistema e por tudo que ele implica, inclusive no nível da alimentação, infelizmente. Precisamos ter consciência de que muitas vezes não somos autores da nossa própria história. Lembre-se, como consumidor, seus hábitos e sua opinião têm um papel importante e muito forte no mercado. Pense nisso. É importante celebrar a refeição como um momento de encontro humano e genuíno com a família e com os amigos. Cozinhar certamente é uma arte das mais antigas e que evoca todos os sentidos. Ajuda-nos a contemplar o belo,
nesse processo de que envolve a relação com a natureza, a relação conosco, a relação com o outro e com o alimento, e tudo depende de nós. Eu assisti um filme há algum tempo atrás que tem tudo a ver com isto. Eu te recomendo assistir este filme. O nome do filme é A Festa de Babette. Este filme, eu vou falar um pouquinho sobre, ela prepara um maravilhoso banquete para o vilarejo onde ela morava. E ali ela promove um encontro das famílias daquele vilarejo. É maravilhoso. Eu recomendo. A Festa de Babette. Outro componente para a nossa saúde é ter um sono reparador. Bem, ter um sono reparador é fundamental para a nossa qualidade de vida. Dormir o suficiente faz a gente repor a energia física e psíquica gasta no dia anterior e nos faz estar tranquilos para tomar decisões não precipitadas. Você pode brigar com o mundo, mas se brigar com o seu sono, você não terá saúde física, emocional, social, nem mesmo espiritual. É simplesmente impossível ter qualidade de vida sem ter qualidade do sono. Se desprezar o seu sono, estará destruindo o reator da vida. Uma vida feliz começa com uma noite feliz, um sono restaurador. Gastamos 1/3 da nossa vida dormindo. Então, faça as pazes com sua cama e com o seu travesseiro. O sono é o encontro mais importante que temos com quem? Conosco mesmo. Conosco mesmo. Dormir, um bom sono, é ter um caso de amor com você. Assim diz o Dr. Augusto Cury. Infelizmente, muitos têm levado seus inimigos e problemas para a sua cama. Você deve educar sua emoção e seus pensamentos para resistir a essa invasão na hora de dormir. A vida é uma batalha diária e o sono é o único lugar em que deve haver paz incondicional, mesmo que o mundo esteja, desabando. Se tiver insônia, relaxe e pense em imagens ou situações tranquilas. Não pense naquilo que o perturbe. Faça isso durante alguns minutos. Se não conseguir dormir, saia da cama. A insônia rebelde é alimentada quando ficamos na cama, diz o Dr. Augusto Cury. Então, procure ler um livro ou faça uma tarefa suave e espere o sono chegar. Uma outra coisa que você pode fazer que vai ajudar para que você tenha uma boa noite de descanso, um sono tranquilo, é fazer exercícios físicos diários ou 3 vezes por semana, durante pelo menos meia hora. Os exercícios, além do bem físico, liberam endorfina, que é um calmante natural, que relaxa e promove o sono. Evite comer antes de dormir, pois o metabolismo poderá dificultar o seu sono. Mas há algo que você poderá fazer e é bastante simples. É uma prece que Davi, o rei Davi, escreveu no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quero deixar com você um pensamento escrito pelo Dr. Silas Barbosa Dias, que diz assim: olhe para dentro e olhe para o lado, com perdão e diga, eu perdoo. Então, perdoe a si mesmo e perdoe quem está ao seu lado.
Aquele que não perdoa os outros destrói a ponte sobre a qual ele também terá que passar. Quem ama, perdoa. Perdoar é não deixar que o erro ou o ódio deem a última palavra. Quem perdoa determina quem governa. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. O perdão, ele destrói as fortalezas dos ressentimentos. Tenha uma boa noite de sono. Te vejo no próximo encontro. Tchau, tchau.